os hinos. Vivendo aqui neste mundo, por maus caminhos andei, mas um dia ouvi falar do Senhor, só Ele me pode salvar. a diferença é Cristo, que pode minha vida mudar. A diferença é Cristo, que veio minha alma limpar. Se estás distante de Cristo, procura sua luz encontrar. Se em problemas tu estás, só Ele te pode ajudar. A diferença é Cristo, que pode minha vida mudar. A diferença é Cristo, que veio minha alma limpar. Agora proclamo a Cristo, eu louvo ao meu Rei e Senhor. Eu tenho alegria, pois tenho a Bíblia, e agora só dele eu sou. A diferença é Cristo, que pode minha vida mudar. A diferença é Cristo, que veio minha alma limpar. Quem faz diferença é Cristo. Amém. Vamos nos colocar em pé? Não vejo um dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá.
Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Vocês escolheram hoje o melhor lugar. Vamos nos ajoelhar para falar com o Papai do Céu? Querido Pai de amor, muito obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor concedeu a nós, a nossa família. O Senhor andou conosco, perdoou os nossos pecados. E também, Senhor, estamos aqui porque o Senhor permite que nós estejamos. E nós somos gratos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre nós. O Senhor também nos livrou do mal durante todo esse dia, Senhor. E nós somos muito gratos a Ti. E essa semana, Senhor, é desconhecida para nós, mas o Senhor com certeza irá fazer o melhor para nós. E também para a nossa família. Esteja também, Pai Santo, agora com a mensagem que vamos ouvir, que nós possamos, Senhor, entender e compreender o que o Senhor quer falar para nós. Fique com o mensageiro dessa noite, é que te pedimos e agradecido, nós somos no eterno doce nome de Jesus Cristo. Amém. Tentei viver feliz, tentei me acostumar à falta de fervor que estava me envolvendo na rotina de sempre. E olhava para mim, não vendo solução, mas Cristo me atraiu, mudou o meu olhar, conduziu-me ao Calvário. Ali renasci pra mim. O viver é Cristo pra mim. Nada tem maior valor. Cristo, neste nome eu confio, nele renasci. Em Cristo não sou eu mesmo e sou tudo que sempre desejei. Em Cristo encontrei motivos para sonhar, coragem para buscar até o impossível e mudar minha história. A Cristo eu olhei, tomei a sua mão e dele recebi a graça e o poder para esquecer o passado.
e nele pra mim o viver é Cristo. Pra mim nada tem maior valor. Cristo, neste nome eu confio, nele renasci. Em Cristo não sou eu mesmo e sou tudo que sempre desejei. Em Cristo não sou eu mesmo e sou tudo que sempre desejei. Em Cristo não sou eu mesmo e sou tudo que sempre, sempre, sempre desejei. Amém. Oi. Oi. Ok, boa noite, irmãos. Uma satisfação, né, estarmos reunidos aqui, nesse lugar, para honrar e bendizer o nome do Senhor. Alguém aí que tenha acompanhado o final de semana da igreja pode estar se perguntando, que dobradinha é essa, né? Sexta o Eduardo, sábado a Carla, domingo o Eduardo de novo. Não foi proposital não, tá, irmãos? É porque houve uma necessidade da igreja aí e Deus nos deu a oportunidade aí de, nós em família, o casal, estarmos aqui dividindo com vocês a bênção de sua palavra. Nesse momento eu vou convidá-los para fazer mais uma curta oração, para a gente iniciar de fato aqui o estudo da palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, mais uma vez, ó Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença e te suplicamos, meu Deus, que o Teu Santo Espírito se faça presente nesse lugar, Pai. Que ao ser estudada a Tua palavra, Tu fale ao nosso coração, meu Deus, e que nós possamos sentir que estamos mais próximos de Ti, meu Pai. Deus querido, a despeito da indignidade deste Teu servo, honra, ó Deus, o Teu nome e glorifica o Teu nome, meu Pai. Através do estudo da Tua palavra, é o que pedimos por Jesus. Amém. Bom, amigos, como eu mencionei, a gente veio trabalhando aí esse final de semana e trazendo essas mensagens aí. E por ser, hoje são 2 de janeiro, do ano de 2022, por ser um final de semana, que, pela graça do Senhor, o calendário nos agraciou, Nós entramos um ano já no descanso do Senhor, no Santo Sábado de Deus. E por ser esse o primeiro final de semana, o tema está muito parecido, Não tem como a gente falar de outra coisa senão dessa questão, de novo ano, novas experiências, novas resoluções, para o ano. E
E assim, é inevitável também você... É inevitável deixar de fazer, né, passar pela nossa mente meio que uma retrospectiva, né? Eu acompanhei ontem, a Carla veio e eu fiquei em casa com os meninos, mas eu acompanhei pelo canal da igreja. E a Carla mencionou, né, uma coisa assim sobre retrospectiva. E é inevitável, né? A cada ano, no início do ano, a gente passa mesmo pela nossa mente, né? Como é que foram, né? Isso porque o tempo é algo muito significativo para a gente, né? Eu vou ser um pouco redundante aqui, porque normalmente eu menciono isso quando eu tenho oportunidade, mas o tempo ele é significativo para a gente, mas não é tão significativo para Deus, né? Porque Deus é eterno. E o tempo, ele na verdade ele foi um acidente na eternidade. O tempo foi uma coisa que Deus deu para a gente lá quando o ser humano, né? Quando nós, como seres humanos, representados ali nas pessoas do casal do Éden, pecamos, né? E o tempo passou a ser necessário, né? Porque não podia agora um pecador viver eternamente. Então o tempo começou, né? Ali, naquele momento. Então o tempo é um lapso na eternidade, né? Porque a eternidade ela não tem começo nem fim. Agora o tempo tem, né? Nós somos finitos, né? Nós, infelizmente, né, na realidade do pecado, né, nós chegamos a um momento que é o nosso fim. Né? A gente conhece o texto bíblico, né? A gente vê ali que as primeiras gerações, nas primeiras gerações, os homens viviam quase 1 milênio, né? Mas aí, gradativamente, né, o homem, né, à medida que o homem foi se distanciando, né, com relação ao tempo, foi se distanciando do Éden, se distanciando lá da natureza, né, do vigor da natureza humana original, obviamente esse tempo veio caindo, 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 e hoje nós falamos aí numa expectativa de vida de 70, 80 anos, e os mais vigorosos aí chegam aos 90, 100, mas não passa muito disso, né? E assim, falando mais uma vez de retrospectiva, né, a gente observa, né, no mundo, e não tem como ser diferente, né? Esse assunto continua, né? Essa situação de pandemia, de doença, de catástrofe, né? Nesses últimos 2 anos aí, né? Foi 2020, 2021, estamos entrando aí no 3º ano enfrentando as restrições impostas, né, pela pandemia e tal. E a gente percebeu, né, a gente viu aí, foi noticiado que muitas vidas perderam, né? E aí aquelas coisas de todos os anos, né? Quando você vê uma retrospectiva, você ouve falar em acidentes, né? De pessoas famosas que, assim, no nosso contexto cristão, a gente, obviamente, essas pessoas nem têm lá influência na nossa vida, né? Quando você fala de cantores, de artistas e tal, você não... a influência, pelo menos em vida dessas pessoas, nem tem lá tanta influência. Mas quando você assiste, né? Porque é noticiado, aí você acaba, vez ou outra, assistindo. Morreu tal pessoa e tal. E aí você assiste ali, de repente, outras pessoas falando, né? Dando seu relato a respeito daquela pessoa. Você acaba se sentindo pesado também, né? Se sentindo triste. Porque isso é empatia, né? Você acaba sentindo um pouco do que o outro está sentindo. Enfim. E aí, o que acontece? Diante de todas essas situações, formam-se muitas perguntas na nossa cabeça, né? Pessoas, principalmente, que às vezes não têm fé nenhuma, não têm credo religioso nenhum, ou às vezes até diz, eu creio em Deus, mas não, né, nem conhece direito, não tem contato nenhum com a palavra de Deus e tal. Às vezes até se perguntam onde está Deus, né? Onde é que estava Deus quando isso aconteceu e tal. Pessoas são levadas a isso.
E aí eu vou mencionar para vocês aqui a nossa reflexão bíblica, que eu fiz aqui algumas anotações, né, para me ajudar. E a reflexão bíblica que eu trouxe para a gente hoje aqui tem a ver com alguns questionamentos que são colocados ali na Bíblia, né, e que vamos dizer assim, se identificam, né? Aliás, os nossos questionamentos hoje é que se identificam, né, com os questionamentos que a revelação de Deus já tinha trazido para a gente, justamente para a gente encontrar esperança e conforto em sua palavra. Né? E aí eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 6 e o verso 10. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia também. Só um minutinho. Ótimo. Acho que todo mundo já achou aí, né? Eu enrolei um pouquinho aqui para achar. Então, no livro de Apocalipse, capítulo 6, o verso 10, diz assim. Clamaram com voz forte, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Né? E essa é uma questão, né? É uma questão que você vê que o próprio texto ele coloca que esse questionamento ele foi entoado com uma voz forte, né? E a grande verdade é que essa pergunta por si só ela traz consigo uma força. Não é como, por exemplo, essa pergunta aqui não é uma pergunta como, por exemplo, que horas são? Não é uma pergunta suave assim. Né? Ela traz uma... Você percebe nessa pergunta uma consternação, né? Até quando? Né? E o contexto dessa pergunta, né? Eu imagino, eu não sei se... Eu estou vendo aqui que a gente tem alguns amigos aqui, eu não sei se vocês são adventistas. São? Vocês são, né? Então, assim, imagino que todo mundo aqui já estudou, né? Em algum momento, né? Já fez um estudo sobre o Apocalipse, tal, a gente estuda na lição e tal. E assim, o contexto dessa pergunta está ali, né, em meio dos selos, né, e é do 5º selo. E se você quiser, deixa eu só ler mais um verso aqui, né, voltar, né, só para a gente comentar isso. No verso 9 diz assim: Quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então, o contexto desse questionamento aqui, dessa pergunta, é assim, as almas daquelas pessoas, dos fiéis, né, que foram maltratados e que, por vezes, foram assassinados por causa de sua fidelidade a Deus. Né? Claro que a gente não está falando aqui, né, eu falo isso muito tranquilamente, né, uma vez que nós estamos aqui entre irmãos da fé, né? Claro que a gente não está falando aqui de coisa sobrenatural, não é lá a alma penada que está clamando isso. Mas isso quer dizer, quando o texto bíblico diz que essas almas dos fiéis clamam por justiça, né? Eu não sei. Isso. Não, essas almas clamam por justiça e por vingança, né? Tá falando da história dessas pessoas, né, que a gente conhece na própria história bíblica, né, e também na história a história que a gente, né, a história do mundo mesmo, né, a questão das inquisições e tal, né, muitos que tiveram suas vidas ceifadas ali, de repente numa fogueira, né, porque permaneceram fiéis, né, permaneceram firmes ao testemunho, né, à fé que sustentavam. E aí, quando você... E aí vem uma questão muito intrigante, né? Porque quando você continua no texto, né, o texto continua assim, no verso 11. Então,
A cada um deles foi dada uma veste branca. Uma veste branca não é uma resposta, né? Pelo menos falando assim de maneira simples na interpretação do texto, não é uma resposta. E lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Então veja que é uma pergunta, né, que é feita uma pergunta dramática, né, e que não tem resposta. Não tem uma resposta. Quando encerra aqui esse texto aqui sobre o quinto selo, o verso 11 está dizendo, olha, tá tipo assim, olha, vocês vão ter que ter um pouco mais de paciência. Aguarda um pouco aí, porque eu não vou responder para vocês agora. Né? E aí, como que se identifica conosco hoje? Né? Como que os nossos questionamentos se identificam aqui? Às vezes a gente está diante de pessoas que passam por dificuldades para as quais elas também não encontram resposta. Né? Às vezes é um problema familiar, né? Às vezes um problema no casamento. Né? Uma mãe que, né, eu tenho pessoas próximas de mim, né, na minha família, né, de mães que vão dormir ou pelo menos vão passar a noite orando e na expectativa de que o filho chegue em casa e ele não chega naquela noite. Ela não sabe onde ele está. Né? E é sofrimento. E aquela mãe ora e pede a Deus e não consegue, pelo menos imediatamente, ela não consegue visualizar uma resposta. Então, assim, da mesma forma, né, foram feitos esses questionamentos. E aí a gente aprende também, ainda quando a gente estuda, né, quando a gente faz estudo bíblico, a gente aprende que a forma de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali, né? E nesse texto, né, realmente não tem resposta. Se você terminar de ler o capítulo, você não vai encontrar resposta para essa questão. Mas quando você vai lá no capítulo 14, se você quiser acompanhar aí comigo, Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, o verso 15, você encontra o seguinte. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem. Quem é esse? Jesus. Né? Pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Essa resposta aqui, às vezes é dura, né? Às vezes é bem dura. Porque essa resposta aqui é a resposta para aquele questionamento lá do capítulo 6. Né? E aquele questionamento do capítulo 6 se refere a todas as almas que desde o início da história, né, pelo menos o início da história depois ali do pecado, né, essa é a resposta para todas as pessoas que tiveram suas vidas ceifadas, né, injustamente por causa da fé. E quando que essa resposta vem? Que momento é esse? A volta de Jesus, né? Quando os campos estão prontos para a colheita, isso aqui é a volta de Jesus. Tem outro questionamento aí no capítulo 13. No capítulo 13, o verso... O capítulo 13 de Apocalipse, né? Você vê aí nesses subtítulos aí, que vem falando da besta, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra. E o capítulo 13, se você lê ele completo, você vai perceber que aqui é quando a confederação do mal, ela se organiza, né? Ela junta suas forças para o ataque da igreja de Deus, né? Para o ataque à igreja de Deus, aliás, né? Para o ataque à igreja de Deus, aos fiéis. E aí, no verso 4, né, tem um questionamento aqui bem
Quer ver? Ó. Começa aí no verso 3, no finalzinho do verso 3, né? E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? E essa palavra aqui, né, é a palavra, né, dos moradores da terra, né? Também adoraram, né? E toda a terra, né? Então os moradores da terra, aqueles que escolherem o caminho, né, que não é o caminho de Deus, né? Eles vão contemplar esse poder, né, composto aí pela besta do mar, a besta da terra e o dragão, né, uma trindade espúria, né? E eles contemplarão esse poder e na sua, vamos dizer assim, fugiu a palavra agora? Fugiu a palavra. Mas assim, meio que num tom meio provocativo, eles dizem, né, no questionamento, eles dizem: quem é semelhante à besta, né? Quem é semelhante a este poder, né? E quem pode lutar contra ela? Né? Meio que provocativo mesmo, né? Isso contra os fiéis de Deus. Mas mais uma vez, né, se você terminar de ler o capítulo 13, como eu mencionei anteriormente, é essa junção de força dessa confederação do mal. Né? Não tem resposta para isso. Mas aí, né, mais uma vez, segundo o conselho bíblico, a gente vai lá no capítulo 17. Né? Capítulo 17, o verso 14. No capítulo 17, o verso 14, diz assim: lutarão contra o cordeiro quem? Aquela confederação lá, aquela trindade espúria lá. Lutarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Amém, irmãos? Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Né? Aí dá uma pausa aí, ponto e vírgula na minha tradução aqui. E aí completa: serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Né? E aqui tem uma resposta completa, né? Completa para os nossos desafios, né? Para os problemas que a gente enfrenta na vida. Né? Porque a gente passa dificuldades para as quais a gente não enxerga a solução. Né? E assim, a gente pode clamar a Deus, né? A gente pode, inclusive, assim como nesses questionamentos aqui, como eu citei, aquele primeiro questionamento, ele é um questionamento cheio de consternação, né? Até quando, Senhor? Até quando? Né? Não é um papo assim, tranquilo. Né? É um questionamento cheio de consternação. E Deus permite isso. Ele nos permite também chegar até Ele. Se, assim, eu não sei, né? Embora a gente, né, seja amigo e tal, mas eu não conheço, né, assim, a intimidade de cada um aqui. Né? Mas Deus conhece e Ele te permite, se preciso for, que você também chegue até Ele consternado. Né? Veja que graça, né? A graça de Deus. Né? Isso a gente encontra em Isaías 1, verso 18, o que Deus diz lá: vinde e arrazoemos, né? Vinde, vamos conversar, vamos debater. Né? Um grande Deus, dono de tudo, né? Dono do universo inteiro, ele permite isso a nós. Né? Ele permite que nós lhe apresentemos nossos questionamentos, ainda que com consternação. Quer ver um exemplo? Abra sua Bíblia aí em João capítulo 11. Isso aqui é conhecido demais, esse relato. Mas abre aí, para você acompanhar. Evangelho de João capítulo 11.
Eu não vou ler, né, o capítulo todo, claro. Mas eu vou ler alguns versos. Vou deixar aberto aqui. Bom, esse capítulo, né, como eu disse, é um relato muito conhecido, né, trata da morte de Lázaro. E você conhece o relato, eu não vou ler aqui, eu vou só dar uma breve passada aqui na história. Essa família, né, Lázaro, suas irmãs, tratavam-se de pessoas do relacionamento de Jesus, né? Eram amigos próximos, né? Não eram pessoas para quem Jesus falou e se converteu. Não, era pessoa que Cristo conhecia há muito tempo e que visitava a casa deles, né? E aí o relato começa dizendo: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Maria, mãe de Jesus, né? De Maria e de sua irmã Marta. Não, aqui é Maria e Marta, né? As irmãs de Lázaro. Bom, essa Maria, cujo irmão estava doente, era a mesma tal que ungiu o pé de Jesus, né? E aí aqui no finalzinho do verso... Aqui no verso 3, ó. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Então, assim, Lázaro, ele estava doente e era uma doença séria, né? Uma doença grave, né? Porque elas mandaram logo buscar Jesus porque conheciam do poder que Jesus tinha. E mandaram logo dizer, confiando ali no fato de que eram amigos próximos, né? E mandaram essa mensagem para Jesus: olha, o Lázaro, teu amigo a quem tu amas, está doente, né? Tipo assim, vem logo antes que ele padeça. E só que na agenda de Jesus, né, Cristo ele, né, obviamente no ministério dele ele tinha uma agenda aqui, nada foi por acaso, né? Tudo foi proposital. E ele pega e responde, né? Ao receber a notícia, Jesus diz: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E aí Jesus, ele né, depois disso... Opa, desculpa. Da hora eu bato isso aqui. Então Jesus, ele meio que se dirigiu para lá, mas ele foi cumprindo a agenda dele. Né? Ele tinha, né, no meio do caminho ali, ele se deparou, né, com outras situações na qual ele atuou, né? E o fato é que, né, vocês conhecem o relato, o fato é que quando Jesus chega em Betânia, Lázaro já estava morto. E agora as irmãs chorosas, né, talvez pensando o que fariam, porque a gente conhece que aquelas sociedades dos tempos bíblicos eram sociedades em que a mulher tinha um tratamento que não era, né, o adequado, e duas irmãs, né, como a Bíblia menciona como a família, sendo só eles três, provavelmente fossem órfãos, né? Então, provavelmente essas duas irmãs eram meio que dependentes do irmão, não sei se era mais velho, mas enfim, eram dependentes dele. E agora, na falta deles, né, talvez elas pensassem: poxa, o que será de nós agora? Né, Jesus não veio, não curou, e agora o que será de nós? E aí, quando Jesus chega a Betânia, né, a notícia da chegada dele é informada para Maria, que, né, estava lá, né, ainda chorando morto, né, vamos dizer assim. Mas ela se levanta e vai ao encontro de Jesus. E lá no verso... Deixa eu ver aqui o verso. No verso 32. Né? No verso 32 diz assim, né? Quando Maria encontra com Jesus, né? Diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo:
se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe, às vezes a gente às vezes dá uma floreada, né, nesse texto aqui, né? A gente tenta colocar uma voz mais mansa para Maria, mas pense a situação que ela estava passando e pense se essa palavra que foi uma voz mansa. Aqui também foi uma palavra consternada, assim como aquela palavra lá do até quando. Aqui também foi, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Tipo assim, poxa, você podia ter salvado ele. Você é nosso amigo. Só dependia de você. Por que você não estava aqui? Né? Mas Jesus permitiu. Jesus permitiu que Maria fizesse esse questionamento a ele. Agora tem um detalhe aqui que é crucial. Né? Eu vou ler o texto de novo. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés. Então, amigo, eu não sei, né? Como eu falei, eu não sei na intimidade de cada um, eu não sei qual a dificuldade, né, que cada um enfrenta. Mas eu quero dizer para você que Deus ele está disposto a te ouvir, mesmo se for para levar para ele um questionamento de consternação, quase que uma reclamação. Ele está disposto a te ouvir. Agora você tem que estar no teu lugar. Você tem que estar no teu lugar. Você tem que entender que você é servo, né, que você é filho, né, que você não é autoridade sobre Deus. Tem quem diga por aí que, né, diz assim, eu determino. Ora, como assim eu determino? Quem é você? Eu já contei essa experiência que eu tive aqui na igreja, mas eu vou fazer uso dela mais uma vez aqui, porque é bem dentro disso daqui, né? A maioria de vocês sabem que eu sou portador de esclerose múltipla, né? E aí, num dado momento, né, eu estava no serviço normal, e aí eu tive um surto. E quando dá surto, assim, eu corro pro hospital e imediatamente entra com tratamento e já pede um atestado médico, né? Então eu fui trabalhar num dia, no outro eu não apareci, porque eu tive um surto. E aí quando eu retornei, né? Aí assim, no momento tal, Deus, né? Eu fui atendido, tal, melhorei, tal. Quando eu voltei pro serviço, fui questionado por e aí, cara, o que houve e tal? Eu falei, rapaz, eu estava de atestado, tal. Mas o que houve? Eu falei, o que houve? Se machucou alguma coisa? Eu falei, não, cara. Aí eu fui explicar, né? Eu não sou muito de comentar, mas como houve questionamento, eu fui explicar para o colega lá do serviço. Falei, não, cara, é porque eu sou portador de esclerose múltipla e tal, e vez ou outra eu tenho uma recaída, um surto, e aí tem que entrar com a intervenção médica, né? Intervenção medicamentosa e tal. Aí esse colega cristão olhou para mim e falou assim, ué, cara, mas você não é da igreja? Sim, sou, você sabe que eu sou cristão, tá? Como é que você aceita isso na sua vida? Eu falei, rapaz, não é por aí não, cara. As coisas não são por aí. Né? E aí, né, da outra vez eu citei o exemplo de Paulo, mas aí que mais uma vez, né, mais um exemplo, aliás, né, esses fiéis, né, que foram mortos injustamente por serem fiéis a Deus, encontrarão resposta lá no final da história, uma resposta suficiente para eles. Por que que eu vou reclamar de Deus? Né? Se Deus tem me sustentado, apesar de ser portador de uma doença grave, por que eu vou reclamar de Deus se Ele tem me sustentado? Né? Não tem motivo. Agora, ainda assim, Deus te permite. Né? Se você tem uma doença, você pode questionar Deus. Né? Você pode dizer, Deus, mas poxa, né, me sustenta, me cura. Né? Você pode. Agora, a gente precisa entender que às vezes a resposta não é imediata. Às vezes a resposta não é imediata. Você tem o exemplo de Jó também. Né? Eu não vou ler, né, Jó, mas todo mundo conhece aqui o exemplo de Jó.
Foi outra pessoa, né, outro servo fiel que passou pelo que passou e injustamente, sem justificativa nenhuma, né? Porque lá no início do livro, o que Deus, o testemunho de Deus a respeito de Jó foi o quê? Vês o meu servo Jó, homem reto e íntegro, né, e que faz a minha vontade. Ou seja, não tinha justificativa nenhuma para ele passar pelo que passou. E no caso de Jó, né, alguns estudiosos apontam que aquela provação que ele passou durou quase 1 ano. Né? E ele teve perdas bastante significativas. Eu nem estou falando do material, porque o material, né, diante do que ele perdeu a família inteira. Né? Só ficou a esposa que ainda maldizia, né? Mandava ele negar a Deus. Então, assim, que experiência que ele passou. E durante a experiência, assim como Maria questionou, diversas vezes Jó questionou também. Né? Em nenhum momento ele blasfemou contra Deus, mas ele questionou muitas vezes. Né? Ele suplicava para Deus e dizia: o que há em mim? O que eu estou fazendo? Né? Ele tentava encontrar ali uma resposta e demorou até que ele encontrasse uma resposta. Né? E a resposta para ele só veio bem na frente, quando aí Deus restituiu. Né? Nesses 2 casos, veja, nesses 2 casos nós estamos falando de exemplos em que eles alcançaram resposta. Né? No caso ali da família de Betânia, quase que imediata, né? Embora o sofrimento de certo tenha sido muito grande, né? O impacto, né, de perder um ente querido e tal, né? O próprio Lázaro, que adoeceu uma doença mortal, né? Então o sofrimento foi muito grande, mas eles tiveram uma resposta quase que imediata, né? Logo após vem Cristo, né? E no poder de sua palavra chama Lázaro para fora. No caso de Jó, demorou um pouco mais, né? Ele teve perdas significativas, mas depois da provação, Deus pega e restitui para ele, né? Restitui a alegria para ele. Agora, como eu vinha dizendo, pode ser que não seja esse o nosso caso. Como eu falei para vocês, né? Mais uma vez eu vou citar aqui, eu sou portador de esclerose múltipla. Cara, é uma doença crônica que não tem cura. E assim, eu agradeço a Deus todos os dias, porque Ele tem me sustentado. Agora, a esclerose múltipla, todo dia ela me lembra que eu sou portador de esclerose múltipla. Né? Por conta das limitações que eu tenho, né? Limitações físicas, né? Coisas que deveriam ser mais simples de fazer, que eu não consigo fazer, por causa das limitações físicas que eu tenho. Eu não sou de ficar falando, ficar me maldizendo, reclamando, mas a verdade é que tem. A verdade é que tenho e todo dia eu me lembro disso. Né? E talvez, né, eu só vá ter a resposta completa, né, eu só vá ter essa resposta completa lá no final. Né? Bom, fato é, amigos, que assim como nos textos que a gente leu, né, os textos aqui de Apocalipse, né, a gente leu lá no capítulo 6 e a resposta a gente encontrou lá no capítulo 14. Né, e depois a gente viu um relato do capítulo 13, né, a profecia, na verdade, né, do capítulo 13, com a resposta lá no capítulo 17. Então você percebe que as respostas vêm em momentos distintos daqueles de quando os questionamentos foram feitos. E a grande verdade é que a vida cristã é assim também. Às vezes é assim também. Né? Às vezes a gente pode passar por uma dificuldade em que a gente clama, né? A gente ora, a gente faz vigília, mas só que a resposta às vezes só vem em outro capítulo. Só vai vir lá na frente. Ou pode ser que nem venha nessa vida.
Agora, existe uma ilustração, né? Eu vou falar essa ilustração para depois colocar isso aqui. Existe uma ilustração de que um garoto, né, um menino, que, né, é muito comum, né, os meninos, né, crianças serem fãs de super-heróis, né, esses super-heróis de HQ, de desenho e tal. E aí um garoto que, fã de um super-herói de HQ, estava ali lendo, né, o seu gibi, só que na leitura que ele fazia, ele só via o herói apanhando. O herói só tomava pancada. Até que chegou ali pelo meio do gibi e ele já consternado também. Até quando? Até quando esse herói vai sofrer, vai tomar pancada e não vai reagir ou não vai conseguir, né? E aí ele pega agora o gibi pelo meio, põe o dedo ali para marcar onde é que estava a leitura dele e vai lá no final. Ele vai lá no final para ver o final da história. E aí lá no final da história o menino vê que o super-herói, no final, ele se levanta e ele ganha forças e ele vence o vilão. E a história, né, a história da nossa história é mais ou menos assim também. Né? Às vezes a gente está numa provação, numa tribulação, que a gente não consegue ver solução. Só que Deus deixou sua palavra aqui. E se você for no final da história aqui, já está certo. Já está certo. A gente leu aqui, Apocalipse 17 e o verso 14. Lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Ele já venceu. E aí dentro desse contexto, né, de início de ano, né, a gente faz novos projetos, né, novas resoluções. Dentro desse contexto de início de ano, eu apelo para você para fazer uma resolução de estar mais próximo de Cristo, de ser mais fiel. Né? Veja, o texto diz, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E serão vencedores também, né? Serão vencedores também. Veja, essas pessoas que ele vai mencionar agora, eles não vão vencer. Quem vai vencer é o Cordeiro. Mas aí o Cordeiro vai dar a vitória. Assim como ele nos deu a vida, né? Como ele entregou a vida dele lá para nos dar a vida, né? Ele vence para nos dar a vitória. Só que aí, se você observar, né? Aí a gente não pode crer, né? Naquela questão de me fugindo nas palavras hoje. Me fugiu. Enfim, mas veja que nós temos um papel aqui, né? Porque aí o texto diz, vencerão também os chamados. Quem são chamados? Quem são chamados? Todos são chamados, né? Veja, o chamado, ele tem um caráter universal. Nós conhecemos a palavra, né? Porque Deus amou quem? O mundo. Né? Deus mandou o mundo, amou o mundo inteiro. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o chamado, ele é amplo, ele é universal. Né? Apocalipse 1, verso 3 diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Né? Então ele está batendo aí, na porta da vida, do coração de cada um de nós. Né? E de cada pessoa. Esteja ela aqui na igreja, esteja lá fora, Cristo está apelando, está chamando. Né? Agora o texto continua. Quem ouvir a minha voz, basta ouvir? Não. E abrir a porta, aí eu vou entrar. Vou entrar na sua vida. Né? Então o primeiro ponto é esse. Chamado. Foi chamado e ouviu. Né? Aí, os chamados, eleitos. E aí a eleição, essa eleição aqui, é onde entra esse segundo momento, né? Eu ouço o chamado e aí eu abro a minha vida para Cristo. Eu recebo Ele na minha vida. Né? A gente pode até
dizer através do batismo, né? Mas não só através do batismo, através, né, do meu relacionamento. Né? Você vê que o texto aqui continua, né? Os chamados, os eleitos e os fiéis. Então, assim, veja que a gente tem esse papel, né? A gente recebe esse chamado, a gente é eleito, a gente precisa ser fiel, né? Eu preciso ter uma vida com Cristo, né? Então, eu preciso buscá-lo em sua palavra. Eu preciso falar com ele em oração, né? Cristo, ele precisa, aliás, eu preciso que ele seja o primeiro na minha vida. O que é que a gente encontra lá em Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Há quem tente contextualizar isso aí no aspecto material, mas não é. A palavra de Deus, ela fala das coisas espirituais. Todas essas coisas que vão ser acrescentadas é vida, amigo. É o que nós precisamos. Vida. E vida em abundância, vida eterna. É isso. Né? São as bênçãos espirituais. Sabe, as bênçãos materiais, a receita foi dada lá quando o homem saiu do Éden. Ele disse, com o suor do teu rosto, tu vai ganhar teu pão. Bênção material é assim. Agora, essa bênção aqui que ele promete é vida. E vida abundante. Agora, para isso, eu preciso tê-lo como primeiro na minha vida. Né? Então, o meu apelo essa noite é que você faça essa resolução para esse ano. Aliás, para a sua vida. Né? E se você já fez, confirme esse propósito na sua vida. Né? De ter a Jesus, né? De ter Deus como primeiro na sua vida. Porque... E não só... às vezes a gente encara isso como aquela parte da vida devocional, né? Eu acordo, claro que eu não estou dizendo que isso não seja importante, porque é, e muito, né? Eu acordo, a primeira coisa que eu faço, uma oração, estudo a lição, leio a palavra, faço uma oração, importantíssimo. Mas e depois disso? Deus precisa continuar sendo o primeiro na minha vida. Quando eu saio para o trabalho, né? Ele precisa ainda, aliás, eu preciso, né? Eu estou invertendo aqui, eu preciso que ele continue sendo o primeiro na minha vida, também quando eu vou para o trabalho. As pessoas precisam ver em mim a pessoa de Jesus. Né? E nas palavras da canção, eu queria encerrar, né, a mensagem dessa noite. Né? Porque se ele não for o primeiro no meu coração, não é mais nada. Né? Mas se ele for o primeiro, o meu companheiro e o motivo do meu existir, né, então eu vou viver e eu vou sorrir. Eu vou vencer. Né? Então esse é o meu apelo para mim e para vocês. Façamos essa resolução. Nós podemos dar tempo aí de cantar mais um hino? Então vamos cantar mais um hino. Vamos cantar... Estava com... Crescendo em graça. E aí? Vamos ficar em pé? Entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais, e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder.
Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde. Logo vem a negra noite e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Amém. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, nós te adoramos, ó Pai. Nós te louvamos e te glorificamos, Senhor, porque tu és digno, ó Pai. Deus querido, nós te suplicamos, Deus, perdão pelos nossos pecados, Senhor. Tu conhece quais têm sido os nossos caminhos, ó Deus. Sabes da nossa indignidade, Pai. Mas nós te suplicamos, ó Deus, que olhe para nós com teu olhar de misericórdia, de amor e lava-nos, Senhor. Deus querido, nós estamos diante de um novo ano, meu Deus. E nós queremos te suplicar, ó Pai, que através do teu Santo Espírito tu nos motive, Deus. Porque mesmo a fé que professamos provém de ti, Pai. Porque nós não somos nada, nós somos pó. Então nós te suplicamos, ó Deus, que o mover do teu Espírito, ó Deus, atue em nós. Que nós tenhamos, ó Deus, o desejo de seguir a cada dia, a cada passo, em qualquer que seja a situação contigo, Pai. Que tu sejas sempre, ó Deus, o primeiro em nossas vidas. Deus, nós muitas vezes te questionamos e suplicamos, Pai. E consternados perguntamos até quando, meu Deus? Até quando vão os sofrimentos? Até quando vão as catástrofes? Até quando os nossos irmãos sofrerão, meu Deus? Mas nós encontramos na tua palavra, ó Deus, uma resposta plena e suficiente, meu Pai, de que tu vencerás, Pai. Tu já venceu, meu Deus, e nos dará também a vitória. Deus querido, nós suplicamos que nos despeça agora, mas não vazios, Senhor, mas cheios da tua palavra e do teu Santo Espírito, Deus. E que nessa semana, nas nossas atividades, ó Pai, nós possamos testemunhar do teu amor, nós possamos professar a nossa fé, ó Deus, e ser, ó Pai, luz para outras pessoas, para que elas também encontrem contigo e se deparem com o teu chamado, Pai. Deus querido, fica conosco. Guarda-nos com o teu poder. Abençoa-nos a nós e aos nossos queridos, as nossas famílias. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.